Se você mora em Salvador, muito provavelmente já cruzou com o monumento que homenageia Joaquim Pereira Marinho. Esse homem foi um português que viveu na Bahia no século XIX e acumulou uma fortuna traficando africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravos. A estátua fica na área do Hospital Santa Isabel, à vista de qualquer um que esteja transitando pelo bairro de Nazaré. Depois que uma estátua que homenageava o britânico Edward Colston, que foi outro traficante de escravizados muito famoso, ela foi derrubada e afundada na cidade de Bristol, na Inglaterra, a discussão sobre o que fazer com esses monumentos novamente ganhou corpo. Preservá-los como traço de um momento tenebroso da nossa história, ou descarregar a raiva e colocá-los abaixo. Historiadores e sociedade civil se dividem sobre o tema. Aqui, a gente não fica em cima do muro. Somos contra monumentos que exaltem a memória de seres humanos nefastos. Mas qual a melhor forma de enterrar o passado sem correr o risco de repetir os erros no futuro? Qual a história de Joaquim Pereira Marinho? Como ele fez para apagar a imagem de traficante de pessoas e se consolidar na história como um homem caridoso e benfeitor, a ponto de ganhar uma estátua em um hospital? Todas essas perguntas serão respondidas a partir de agora. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. Está começando o Pele Preta. Edward Colston e Joaquim Pereira Marinho eles carregavam muitas semelhanças, mas a origem nobre não era uma delas. Enquanto o britânico vinha de uma família rica e tradicional, o português desembarcou no Brasil ainda adolescente, muito possivelmente vindo de uma família pobre, embora os documentos não possam comprovar isso. Mas vamos esquecer a figura de Colston para se debruçar sobre a vida de Pereira Marinho. Ele chegou à Bahia na primeira metade do século XIX e começou a trabalhar como caixeiro e prestando serviço para outros portugueses, o que era muito comum na época. Até que ele acumulou dinheiro para entrar no comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Essa atividade era extremamente lucrativa na época. O curioso sobre esse português é que ele atuou como traficante de africanos no período que compreende 1831 a 1850. Isso é importante porque é justamente numa época em que a atividade era proibida no Brasil. Por pressão da Inglaterra, o Brasil assinou em 1831 a Lei Feijó, que proibia o tráfico negreiro. O problema é que essa era uma lei para inglês ver. É que a gente costuma chamar de lei para inglês ver justamente porque a lei de 31 foi sistematicamente desobedecida pelos comerciantes de escravos, mas com a anuência do Estado brasileiro. Este que você ouve é Carlos da Silva Júnior. Ele é professor de História na Universidade Estadual de Feira de Santana, com mestrado pela UFBA e está concluindo o doutorado pela Universidade de Hull, na Inglaterra. Porque era, obviamente, impossível que as autoridades brasileiras não conseguissem ver o desembarque de milhares e milhares de pessoas anualmente nos principais portos do Brasil, Salvador, Pernambuco, Rio de Janeiro, etc. É óbvio que uma parte desses escravizados eram desembarcados em outros portos mais escondidos, mas uma parte importante, significativa, talvez até o grosso, era desembarcada nesses principais portos. Mas ao mesmo tempo é importante destacar que a lei para inglês ver ela teve um primeiro efeito. E é isso que os historiadores têm reconsiderado. Se você pegar os números do comércio transatlântico de pessoas escravizadas, existe um banco de dados chamado Slave Voyage, que você pode colocar na internet, ele é online, www.slavevoyage.org, e lá você tem uma sistematização de mais de 36 mil viagens negreiras que conseguiram ser identificadas. E se você olhar os números entre 1831 e 1835, você vê que há realmente uma queda, de 31 até 35. Depois de 35, os traficantes
percebem que o Estado não vai observar com cuidado as entradas de pessoas escravizadas no porto, e aí eles voltam com toda a força a fazer o comércio transatlântico. Então é nesse período aí, entre 31 e 35, que você vê uma diminuição e depois você tem novamente um aumento que vai durar até 1850. E é o período todo em que o Pereira Marinho vai ter o grosso da sua atuação. Então, minha amiga e meu amigo, há um romance que retrata justamente esse período da história que nós estamos falando aqui e que mostra como os negros se organizaram para combater o tráfico que nessa época já era ilegal. Um Defeito de Cor é um livro de Ana Maria Gonçalves que narra a história de Queindé, ou Luísa Gama, uma africana trazida à força ainda criança para o Brasil e que viveu entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Na década de 1830, ela vivia em Salvador e conta o seguinte, abre aspas. Por ora, eu deveria começar observando os navios que transitavam no mar de dentro e no mar de fora, ajudando a denunciar os que poderiam carregar escravos capturados ao norte da linha do Equador, em África. Já havia alguns anos que estava proibida a entrada no Brasil de escravos vindos da Costa da Mina, por exemplo, que fica acima da linha que divide o mundo em norte e sul. Se fossem descobertos navios carregando escravos aprisionados nas regiões proibidas, os pretos seriam enviados de volta à África e toda a mercadoria apreendida, se houvesse, poderia ficar para quem os capturasse, trabalho no qual os ingleses estavam muito empenhados. Mas os comerciantes portugueses e brasileiros não obedeciam à lei e, quando chegavam à Bahia com carga proibida, ficavam por alguns minutos ancorados ao longe e distribuíam os escravos em embarcações menores, que atracavam em qualquer praia da cidade sem passar pela fiscalização do porto. Eu deveria ficar atenta a qualquer movimentação desse tipo e denunciar aos ingleses, que, como recompensa, tinham prometido entregar aos denunciantes parte das armas recolhidas a bordo, o que era muito interessante para quem planejava rebeliões ou algo do gênero. Essa narração é da jornalista e minha querida amiga Luana Assis. Voltemos aqui à história de Joaquim Pereira Marinho. Em 1850, o Estado brasileiro decide que, de fato, é hora de acabar com o tráfico de africanos, temendo inclusive uma invasão por parte da Inglaterra. Durante esse período, estima-se que Marinho tenha transportado mais de 11.500 pessoas para servirem como escravizadas no país. Mas o que fazer então no momento em que a opinião pública no Brasil tinha se voltado contra a atividade? Não basta você ser rico, você tem que ser rico, mas você tem que demonstrar certos símbolos de riqueza. E entre esses símbolos de riqueza, um desses símbolos é a filantropia. E o Pereira Marinho, como várias outras pessoas, não é só o Pereira Marinho, é importante destacar, o Colston faz a mesma coisa, num outro contexto, num outro momento, mas faz a mesma coisa, começam a fazer investimento em ações de caridade, em filantropia. Então, Pereira Marinho tenta participar das principais instituições da Bahia, como, por exemplo, as Irmandades Religiosas, como a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. O Pereira Marinho entra na Santa Casa. Aliás, o Pereira Marinho vai chegar até a posição máxima dentro da Santa Casa de Misericórdia, que é a de provedor, que seria uma espécie de presidente da Santa Casa de Misericórdia. Outros traficantes participavam dessa instituição, faziam parte da mesa diretora, e o Pereira Marinho, então, primeiro, tenta criar uma nova memória a respeito de si mesmo, por esse processo que eu estou falando, de entrar nessas instituições da elite baiana, bem como através de doações para várias instituições. E é aqui que entra o Hospital Santa Isabel, que pertence à Santa Casa de Misericórdia. Vale lembrar que o Pereira Marinho doou um recurso considerável para a finalização do Hospital Santa Isabel, que fica no bairro de Nazaré, em Salvador, e que faz parte da Santa Casa de Misericórdia.
o hospital estava parado há 40 anos, a Santa Casa não tinha recursos, e o Pereira Marinho fez uma doação. O que não pode ser esquecido é que o dinheiro que o Pereira Marinho utilizou para fazer essa doação, para a construção do hospital, era dinheiro, em sua maioria, oriundo do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Então, é isso que precisa ficar em mente. Sabe? Como é que essa riqueza do Joaquim Pereira Marinho, de outros homens, eu estou falando de homens porque o comércio transatlântico de escravos era uma atividade majoritariamente 99% dominada por homens. Como é que esses homens começaram a construir uma reputação positiva? E é nesse processo aí que a gente tem que entender o Pereira Marinho. Tanto que no final do século XIX, a Santa Casa vai construir uma estátua que se encontra até hoje no interior das dependências do hospital. Está na área externa, mas dentro do terreno do Hospital Santa Isabel, bem na frente do hospital. Agora você pode ajudar a financiar o nosso podcast, que dá trabalho e custa dinheiro. Basta você entrar no apoia.se/Pele Preta e contribuir com qualquer quantia a partir de R$10. Como contrapartida, você participará de um grupo do WhatsApp e ficará sabendo com antecedência sobre o tema do próximo episódio, podendo participar das discussões, além de ter acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição. Com a sua ajuda, a gente vai conseguir produzir e colocar no ar um produto ainda melhor. Lembre-se, apoia.se/Pele Preta. Vamos deixar o link na descrição do episódio e também em nosso perfil no Instagram, @PelePretaSSA. O filósofo camaronês Achille Mbembe diz que um país que não se importa com seus mortos não pode alimentar uma política de vida. Evidentemente que aqui não nos referimos à importância dada aos mortos que foram eternizados através de estátuas monumentais e suas constantes homenagens desde o século XVIII. Estátuas estas que nos levam tendenciosamente a desconhecer o passado e a história de povos que aqui estiveram. Em seu texto, O que fazer com estátuas e monumentos coloniais, Mbembe nos convida a refletir sobre essa persistência seletiva em preservar a história de um passado colonial e, ao mesmo tempo, esquecer o sangue derramado e as atrocidades de senhores eternizados como benfeitores. Realidade do continente africano e que pode perfeitamente ser transmutada para a atualidade brasileira, inclusive a soteropolitana. Como pode um povo alimentar uma política de vida sem conhecer a história dos seus vivos e dos seus mortos? Estátuas como a de Pereira Marinho nada mais são do que a lembrança da manutenção do poder colonial, e com ele, toda a sua carga simbólica e política. Cobram de nós que vivamos o presente em busca de um futuro melhor. Mas a quem interessa que esqueçamos, ou melhor, que nem saibamos a verdadeira história por trás da imagem doce e cercada de crianças à frente do Hospital Santa Isabel. Encontramos por toda a cidade de Salvador a evocação e memória de um racismo colonial, vestindo máscaras, disfarçando-se em nomes de ruas, escolas e virando estátuas, num misto de manutenção de poder e privilégios. É preciso despir as máscaras do terror, revisitar a história e recontá-la de maneira justa e honesta, trazendo à tona a memória das mulheres e homens que lutaram pela preservação e pela construção de uma cidade marcada pela escravidão e que ainda assim nos deixaram memórias de cultura, ancestralidade e resistência. Tem uma diferença entre o que é uma estátua e um monumento. Qualquer pessoa pode fazer uma estátua, desde que tenha talento para fazer. Às vezes nem tem o talento, mas qualquer pessoa pode fazer uma estátua. Mas essa estátua só vira um monumento quando ela é apropriada por um determinado grupo. Essa estátua do Pereira Marinho vai se tornar um monumento justamente porque é um grupo que faz parte da elite.
soteropolitana, ligada a algumas instituições que vêm no Pereira Marinho algumas características que aproximam dessas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, nesse processo, você ignora toda a participação do Pereira Marinho como traficante, a responsabilidade dele de ter transportado mais de 11.500 pessoas através do Atlântico. Nesse caso, me parece que é um problema, Rafael, de como a sociedade brasileira, como a sociedade soteropolitana, tem que lidar com isso. Então, minha sugestão, que não é só minha, vários colegas historiadores também pensam nesse sentido, é que essa estátua, no caso do Pereira Marinho, talvez seja até mais complicada porque ela está dentro de um terreno público, privado, mas isso não implica que a Santa Casa tenha sensibilidade para entender uma demanda social, política contemporânea, é que ela fosse retirada e levada para um museu. Agora, não um museu qualquer, um museu focado em discutir o problema, contextualizar o problema da escravidão na sociedade brasileira, na sociedade baiana, soteropolitana, enfim. Eu acho curioso, porque tem gente chorando por estátua, mas não é capaz de chorar quando morre um negro. Eu acho impressionante isso. Este é Silvio Almeida em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Silvio Almeida é doutor em Filosofia e Teoria do Direito, professor universitário, jurista e presidente da Fundação Luiz Gama. A cidade é um espaço político. A organização da cidade ela é feita de tal sorte que as pessoas... A geografia espacial estuda isso, né? Ela é feita de tal sorte que as pessoas entendam qual o seu lugar, inclusive do ponto de vista econômico, dentro da organização das cidades. Então, você tem um monumento dentro da cidade, é uma indicação de quem você quer que esteja ali, a quem você faz reverência naquele espaço e como se dará também o processo de manutenção da memória, uma memória que deve ser preservada para gerações futuras. Essa entrevista está disponível no canal da TV Cultura no YouTube e ela é essencial para entender como o racismo está estruturado na sociedade brasileira. Se você ainda não viu, veja. Então essas estátuas, a minha opinião, elas têm que ser retiradas, porque o espaço público, numa luta antirracista, tem que ser reconfigurado. A história é isso, a história é um conflito. Então, construir uma estátua é um ato político. Retirar uma estátua também é um ato político. Agora, nós temos que ver o seguinte, nós podemos dialogar para ver o seguinte, será que a gente pode ressignificar esse lugar das estátuas? Onde é que a gente pode colocar e como é que a gente pode estabelecer uma nova organização para deixar evidente qual que é o projeto político aceitável? Só tem um para mim aceitável. É o projeto antirracista, é o projeto democrático, é o desenvolvimento econômico. É esse o projeto de igualdade. E, portanto, falar de igualdade é reconfigurar também o imaginário social em torno da ocupação do espaço político. Na Bahia, há museus voltados para celebrar a cultura africana e afro-brasileira, porém nenhum deles é destinado exclusivamente para tratar sobre a escravidão, que seria para onde essas estátuas poderiam ser levadas. Há também outras peças que homenageiam essas figuras, assim como eles dão nomes de ruas e prédios. Por exemplo, a praça que fica diante da Igreja do Senhor do Bonfim leva o nome de Teodósio Rodrigues de Farias, que, adivinha só, traficante de escravizados. Foi ele quem trouxe para Salvador a imagem do santo. Recentemente, o coletivo de entidades negras, o SEM, notificou extraoficialmente a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia para que retirem a estátua de Joaquim Pereira Marinho do Hospital Santa Isabel. Além disso, há um projeto de lei apresentado pela vereadora Marta Rodrigues, do PT, que visa proibir homenagens a escravocratas na capital baiana. Com isso, monumentos já existentes seriam retirados de praça pública. Recentemente, o site da BBC Brasil fez uma reportagem sobre esse tema que estamos tratando no podcast, e a Santa Casa de Misericórdia mandou uma nota para eles afirmando o seguinte, que os fatos que marcaram a biografia do Conde Pereira Marinho são de conhecimento da instituição e são apresentados a todos que buscam conhecer a história dos que fizeram parte da Santa Casa como eles são, pontos da historicidade da época. Fato é que ter erguida em sua homenagem uma estátua
sem ter sido durante tantos anos incomodada e sem que haja uma discussão ampla sobre o tema, mostra que o Conde Pereira Marinho foi muito bem sucedido na tentativa de construir sobre si a imagem de um filântropo, que, convenhamos, é bem diferente daquela que se espera de uma figura que traficou seres humanos. O Hospital Santa Isabel está lá estabelecido desde o final do século XIX. Desde o final do século XIX, você tem uma estátua do Pereira Marinho. Se você for procurar uma imagem dessa estátua, todo mundo já passou por ali, indo para a escola, ou indo ao hospital, ou visitando a biblioteca Monteiro Lobato, que fica ali no bairro de Nazaré, enfim, deve ter passado, ou indo ao supermercado, deve ter passado por essa estátua. A estátua do Pereira Marinho, ela representa um homem bondoso, a estátua de um homem que está rodeado por crianças que olham para ele com uma afeição terna. Ou seja, a memória que foi construída, ele foi muito bem sucedido nesse processo de construção de reputação, de modo que a memória construída não é a memória do traficante negreiro, do traficante de escravos. É a memória desse doador, desse homem respeitoso, desse empreendedor, porque, além de tudo, o Pereira Marinho também faz investimento em várias outras atividades, principalmente pós-1850. É essa memória que passou para a posteridade. E isso é tão forte, e isso é tão poderoso, que você tem o Pereira Marinho como nome de rua, você tem Joaquim Pereira Marinho como nome de prédio, tem um prédio no comércio com o nome Conde Pereira Marinho, você tem um monumento em homenagem ao Joaquim Pereira Marinho. Então ele foi muito bem sucedido nesse projeto pessoal de construir uma reputação positiva para si, que durasse para a posteridade. Tá, e aí vocês me perguntam, então, o que fazer com essas estátuas de traficantes de escravos e senhores de engenho que ainda encontram-se disseminadas na arquitetura da cidade de Salvador? Ainda pensando um pouco dessa reflexão que o autor Mbembe traz, eu acredito que inicialmente é preciso rompermos com essa dominação colonial, justificada pela fé e pelo racismo. A fé é muito transmutada ali pela religião cristianista, né? E a partir disso, a gente precisa inserir novas narrativas epistemológicas. O que isso significa? Significa que a gente precisa ampliar esse debate de uma forma sensata, assumindo que, em primeiro lugar, existe sim um epistemicídio pautado pelo racismo, que apaga a história de povos africanos, aqueles que foram sequestrados, trazidos à força para o Brasil, as histórias dos povos, a história dos nossos povos irmãos. Desculpem, esse assunto mexe comigo. E não só a história dos nossos irmãos, mas a história dos povos indígenas, dos povos originários, que na verdade também são nossos irmãos, né? O segundo ponto é pensar formas de recontar essas histórias. Na verdade, não seria nem recontar, mas contá-las da forma como elas de fato aconteceram, né? Sendo bem honestos, bem sinceros e bem verdadeiros. Porque histórias como as de Pereira Marinho me remetem imediatamente àquilo que hoje a gente conhece como complexo do Branco Salvador. Sabe aquele complexo de que as pessoas se promovem à custa de trabalhos de caridade, como forma, inclusive, algumas delas de limpar a barra, né? Tipo, fiz alguma coisa muito errada, tô com um nome muito sujo e preciso limpar a minha imagem perante a mídia, traduzindo aqui para os dias de hoje, e aí vou lá e faço uma ação social, faço algum tipo de doação, de caridade. E é essa nova imagem que fica lá, no imaginário da sociedade. A imagem de pessoas caridosas, bondosas, que fazem muito pelo social, quando na verdade hoje sabemos que no caso de Pereira Marinho, ele foi um dos maiores traficantes de pessoas escravizadas para o país. E isso precisa estar na história. Em terceiro, eu acredito que mesmo com muitas questões,
A África do Sul é um exemplo que a gente precisa observar com cuidado, ainda mais quando se trata dessa relação dialética entre memória e esquecimento. Eles têm o Museu do Apartheid e nós, a gente não tem o Museu da Escravidão. Eu sempre me pergunto por quê. Então, eu realmente acredito que essas estátuas deveriam ser tiradas das ruas e colocadas em museus ou lugares onde contassem suas verdadeiras histórias, né? Ali os marcos no Pelourinho, os lugares onde os negros escravizados eram açoitados, isso precisaria estar registrado nesses lugares. A gente tem um museu vivo, um museu a céu aberto, então por que não colocar esses registros? E é isso. É importante também ter políticas públicas que pensem esse processo. Não basta pensar, é preciso ter políticas que incentivem a preservação e a contação da história da construção desse país, prestando, inclusive, as devidas homenagens aos povos afro-brasileiros e indígenas, que são, de fato, os povos que constroem até hoje esse país. E então eu queria finalizar citando uma frase que eu gosto muito da historiadora brasileira Emília Viotti, onde ela diz que um povo sem memória é um povo sem história. Há ainda outro traço cruel sobre a história de Joaquim Pereira Marinho. Além de ele ser um dos responsáveis pelo tráfico de mais de 2 milhões de africanos que desembarcaram somente na Bahia, ele mandou à força alguns africanos do Brasil de volta para a África. Carlos Silva Júnior nos explica em que contexto isso se deu e por que foi tão cruel. Na década de 1860, o governo provincial baiano estabeleceu um conjunto de regras bastante linha dura com relação aos africanos envolvidos nas práticas religiosas afro-brasileiras, basicamente no candomblé. E esse conjunto de medidas foram tão pesadas que, em alguns casos, eles começaram a associar os africanos que estavam envolvidos em candomblé a africanos que estavam envolvidos em rebeliões ou tentativas de insurreições, usando a mesma lei que foi utilizada para a punição dos envolvidos na Revolta dos Malês em 1835. E entre as penas estabelecidas estava a deportação para o continente africano. E durante esse período, durante a década de 60, você vai encontrar diversos casos de africanos que foram presos dentro de casas de candomblé, casas de culto afro-brasileiros, e que foram deportados para a África. Quando eu falo deportados para a África, eu estou falando de maneira muito genérica, naturalmente, porque muitas dessas pessoas tinham vindo de comunidades no interior do continente africano, locais que tinham sido totalmente desestruturados por conta das guerras civis que estavam acontecendo, sobretudo no território dos Iorubás, durante a primeira metade do século XIX. Então, as suas comunidades, as suas vilas, as suas cidades, às vezes, nem existiam mais. E eles eram mandados para o litoral da chamada Costa da Mina, né, desses países, Togo, Benin e Nigéria, que eu mencionei para vocês. E muitos deles, ou pelo menos alguns deles, foram transportados nos navios do Pereira Marinho. E isso é de uma crueldade, porque é possível que algumas dessas pessoas que foram transportadas à força de volta para o continente africano, e é importante dizer que eles tinham sido desterritorializados quando eles foram retirados à força da África e trazidos para o Brasil. Então foi um processo à força. E depois que eles, aqui no Brasil, mesmo diante de uma situação tão brutal como a escravidão, conseguiram construir laços sociais com outros africanos, em alguns casos constituíram família aqui, eles foram novamente retirados à força e mandados de volta para o continente africano, e dessa vez não para as suas cidades, suas vilas, mas eles foram mandados para o litoral. Então eles eram estrangeiros quando chegaram aqui e voltaram a ser estrangeiros quando chegaram na costa africana, costa ocidental africana. E o Pereira Marinho foi responsável pelo transporte de algumas dessas pessoas. Então isso só mostra o tamanho de como esse personagem estava envolvido, de maneira indireta ou indireta, com o transporte dessas pessoas, desses africanos
escravizados, alguns depois já libertos, entre a África e o Brasil. Chegando na parte final do nosso podcast, é hora das nossas dicas. Franzinha, o que é que você traz pra gente? Então, Linges, vamos à nossa dica do dia, né? Poxa, que saudade de vocês, hein? Que saudade. Hoje eu quero indicar um livro do autor que eu cito no podcast aí para vocês, que é o Achille Mbembe, que é o Necropolítica. E eu quero indicar também um livro que, quando eu li o texto do Mbembe, eu lembrei muito, que foi o Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon. É um livro super famoso, que tem inclusive um espetáculo que é homônimo, né? Tem o mesmo nome, da Unissa Gé, que a gente entrevistou nas nossas lives falando sobre teatro negro. Então fica aí minhas recomendações, né? Procurem o Achille Mbembe e o Pele Negras, Máscaras Brancas, tanto o espetáculo teatral quanto o livro. Na verdade, o espetáculo é inspirado no livro do Fanon. Essa é a minha dica. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Bom, minhas dicas são as seguintes. Durante o episódio eu falei sobre museus que retratam a cultura africana e afro-brasileira. Então eu vou indicar 3 desses museus. O Museu Afro-Brasileiro, que é da Universidade Federal da Bahia, o Centro Cultural Solar do Ferrão e o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Os 3 ficam no Pelourinho e é um ótimo rolê para quando a gente sair dessa fase de quarentena, distanciamento social, né? Por favor, gente, fique em casa, faça a quarentena, pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Valeu por acompanhar esse episódio, que tem roteiro e edição de Rafael Santana, esse que vos fala. Um abraço.